Expulsei meu cunhado folgado de casa, mas minha namorada foi embora com ele. Eu tenho 30 anos e nasci com um osso faltando no meu braço, e como resultado, só tenho um dedo. Para piorar, ele está numa posição fixa com o dedo apontando para o meu ombro e os ligamentos e tendões não se desenvolveram muito, então não consigo esticar meu braço. Meus pais foram ótimos em garantir que eu seria independente e capaz de morar sozinho. Algumas coisas eu fisicamente não consigo fazer, tipo amarrar cadarços. Na maior parte do tempo eu consigo cortar qualquer coisa sozinho, mas tenho dificuldade em fazer cortes bem fininhos. A cada 2 meses mais ou menos, minha mãe corta alguns vegetais bem fininhos para mim, geralmente cebola, salsão e cenoura, para que eu possa congelar. Eu pedi para ela fazer isso quando eu morei sozinho pela primeira vez porque eu estava cansado de fazer as cebolas voarem pela minha cozinha quando eu usava uma faca ou de virar purê se eu usasse o processador de alimentos. Quando minha namorada, de 28 anos, e eu começamos a namorar, ela me disse que não sabia cozinhar e também não tinha interesse em aprender. Eu disse que tudo bem porque eu gosto de cozinhar, então quando ela se mudou pra cá eu me tornei o cozinheiro oficial. Ela nunca expressou nenhum problema com a minha mãe cortando vegetais pra mim, na verdade ela preferia porque ela disse que não conseguiria cortar tão fininho pra mim. O irmão dela, de 35 anos, está atualmente morando com a gente já faz 4 semanas desde que a ex dele o botou pra fora por causa do quão preguiçoso ele é. Ele não tem emprego, acho que não tem há uns 3 anos, nem está procurando um, ele também não ajuda em nada na casa. Nós éramos o último recurso dele porque ninguém mais o aceitaria, nem mesmo os pais deles. Minha mãe veio ontem me trazer uns sacos de legumes picados congelados. Meu cunhado ficou irritado quando viu minha mãe com os legumes porque, naquela manhã, minha namorada e eu tínhamos falado com ele sobre não ser tão preguiçoso e arrumar um emprego, já que ele é adulto e precisa parar de depender dos outros como uma criança. Palavras da minha namorada, não minhas. Ele ficou irritado porque achou que eu estava sendo hipócrita, já que estava pedindo para minha mãe cortar as coisas para mim como uma criança. Depois que minha mãe foi embora, ele a acusou de me mimar e me tratar como se eu fosse incompetente. Para mim, isso foi demais, porque é algo que eu fisicamente não consigo fazer e minha mãe só está sendo prestativa. Eu disse ao meu cunhado que queria que ele fosse embora e que ele não era mais bem-vindo na minha casa. Minha namorada se mudou para minha casa comigo. Minha namorada ficou chateada por eu ter pedido para o irmão dela ir embora, já que tomei uma decisão sem a opinião dela, e foi embora com ele. Desde que meu cunhado e minha namorada foram embora, tenho recebido mensagens dele e da família deles me acusando de ser um filhinho da mamãe, dizendo que preciso cortar o cordão umbilical e cortar meus próprios legumes como um adulto. Minha namorada não respondeu minhas mensagens. Então, pessoal, eu fui babaca por ter mandado meu cunhado ir embora? Edição: eu uso vegetais congelados sim, eles são ótimos para várias coisas, mas definitivamente não para comer fresco. Eu compro alguns vegetais mais duros, tipo abóbora cabotiá, já cortados e congelados. Mas cebola congelada eu só consigo achar fatiada, pelo visto. Meu supermercado local tem vegetais preparados na seção de frutas e verduras, mas sinceramente não parece muito bom. A cebola, em particular, sempre tá com uma cara meio gosmenta. Eu realmente preciso comprar um novo cortador de vegetais. Minha sobrinha, de 3 anos, quebrou o meu último tentando me ajudar a cozinhar. Minha irmã se ofereceu para repor, mas eu falei para ela que foi um acidente e que ela não precisava fazer isso. Eu vi links para uns que parecem melhores que o que eu tinha, onde talvez eu consiga cortar tão fininho quanto eu quero, então vou pedir um e experimentar. Comentários relevantes. Você não foi babaca. Você deveria seriamente reconsiderar seu futuro com essa mulher. Não só ela é preguiçosa demais para cozinhar, como ela quer que você amime o irmão dela, mas permite que a família dela zombe de você por causa da sua deficiência. E isso é nojento. Isso não é algo que um adulto, muito menos um parceiro faz. A família dela não tem moral para falar sobre serem mimados quando a filha deles não consegue nem cozinhar para si mesma e o filho é um vagabundo sanguessuga que não consegue cuidar de si. Só por curiosidade, quais tarefas ela fazia, se é que fazia alguma? Ela trabalha? Ela contribuía igualmente para a casa? Estou perguntando porque o comentário sobre ela deixar você cozinhar para ela me irrita. Ela trabalha, tem um emprego de recepcionista de meio período. Ela até faz algumas tarefas, mas eu tenho que pedir para ela fazer. Se ela tá lavando roupa, ela só lava dela, nunca minha. Ela contribui com as contas, mas não é 50-50 por causa da diferença nas nossas rendas. Ela não paga nada da casa ou da manutenção dela, isso foi por recomendação do meu pai, caso a gente se separe, porque aí ela poderia ir atrás da minha casa já que ela pagou por ela. Você disse que tem que pedir para ela fazer as tarefas, e de quebra, ela só lava as roupas dela. Como assim, mano? Você está falando de uma mulher adulta, não de uma adolescente. Cara, corre. Seu pai sacou qual era dessa mulher faz tempo.
Mas por que você deixou seu cunhado se mudar para sua casa se sabia que ele foi expulso de casa por ser preguiçoso? Seu cunhado está desempregado há anos. Não procura emprego ativamente. Não ajuda em nada em casa. Essas coisas não te alertaram? Ela me encheu de falsas promessas, que ele ia tentar e que ajudaria em casa. Que seria só por algumas noites. Que família deve ajudar família? Eu estupidamente cedi, pensando que talvez ele tivesse mudado. E eu acho uma baita red flag que sua namorada não saiba cozinhar e também não quer aprender. O mínimo que ela podia fazer era picar os legumes para você, assim sua mãe não precisaria gastar tempo fazendo isso e depois dirigindo até você. De qualquer forma, sua mãe parece ser incrível por te ajudar desse jeito. Veja, isso não me incomodou na hora. Eu gosto de cozinhar, mas estaria mentindo se dissesse que não fica um pouco irritante às vezes fazer toda a comida. Minha irmã diz para as pessoas que ela não cozinha ou quer aprender a cozinhar, mas ela pode cozinhar, então no começo eu pensei que ela queria dizer que ela era como minha irmã. Ela diz isso para as pessoas para que não peçam para ela cozinhar para a ceia de Natal da nossa família. Atualização, um dia depois. Então, minha namorada, bem, ex-namorada agora, apareceu hoje à tarde para pegar as coisas dela. Foi bem anticlimático, mas não tô chateado que ela se foi porque ela me mostrou quem ela realmente é. Apesar de ela ter me culpado por tudo e não ter pedido desculpas pelas ações dela ou do irmão dela. Ela tinha escrito um post no Facebook dela no sábado à noite basicamente me difamando, me xingando de tudo quanto é nome e dizendo que eu era um filhinho da mamãe e me recusava a cortar o cordão umbilical. Eu não vi, eu não tenho Facebook, mas minha irmã, viu, printou e me mandou. A seção de comentários estava um lixão porque os amigos dela estavam falando coisas tipo, claro que ele precisa de ajuda, ele só tem um braço. E dizendo pra ela que ela devia estar me ajudando. Ela já apagou o post. Depois que minha irmã viu o post, ela ligou pro nosso tio para avisar ele do que tinha acontecido e sugeriu que ele viesse trocar as fechaduras pra mim porque ela não confia na ex-namorada e queria ter certeza que eu tava seguro. Quando a ex-namorada tava saindo, meu tio chegou para trocar as fechaduras, o que irritou ela. Ela ficou chateada e perguntou se a gente não confiava nela, eu hesitei e meu tio sorriu e disse não. Depois que a ex-namorada foi embora, meu tio ficou me zoando por ter demorado tanto para perceber que ela não era uma pessoa legal. Nenhum deles gostava dela, mas não falavam nada porque viam que eu tava feliz. Aparentemente ela e minha irmã se detestavam porque minha irmã tava brava com o jeito que ela tava me tratando. Eu tava apaixonado demais para perceber. Minha irmã também me mandou o número de uma amiga dela, Jane, de 29 anos, e me disse que Jane está esperando eu mandar mensagem para ela para marcar um encontro quando eu estiver pronto e que essa é a última vez que ela me dá um número de uma amiga. Eu conheço a Jane há anos por causa da minha irmã, ela é adorável e eu gosto dela, a gente se dá super bem, mas a Jane estava em um relacionamento sério antes de eu ficar com a minha ex. A Jane trabalha como chefe em um hotel local e já se ofereceu para me ajudar a picar coisas porque ela é gente boa. Então é isso. Resumindo, terminei com a namorada, as fechaduras foram trocadas e eu tenho o número de uma mulher que é um ser humano decente. Segundo relato. Recebi uma carta anônima dizendo que meu namorado está me traindo, socorro. Não sei se alguém vai ouvir tudo isso, mas se ouvir, eu agradeço muito. Sim, eu sei que não deveria me basear em desconhecidos na internet, mas isso tem sido tão surreal que eu realmente não sei mais o que fazer e preciso desesperadamente de conselhos. Há cerca de quase um ano eu, 20 anos, conheci meu namorado, de 19, no Tinder. Eu estava numa fase horrível, passando por um término que me traumatizou em inúmeras áreas da vida, principalmente porque tenho autoestima baixa e não sei me dar o devido valor. Isso fez com que meu ex me menosprezasse de todas as formas possíveis e eu não conseguisse sair daquele relacionamento. Quando finalmente saí, não queria relacionamento sério com ninguém, só ficadas até conseguir desenvolver uma boa autoestima na terapia. Quando conheci meu atual, eu disse isso para ele, que queria algo casual por causa dos traumas no passado que ainda estava tratando. Fomos nos conhecendo, conversando todos os dias e vimos que éramos de cidades diferentes. Naquele momento, eu continuei na defensiva de manter as coisas casuais, mas ele insistia de que eu era alguém incrível e que ele queria namorar, que não gostava de deixar as coisas casuais. No nosso primeiro encontro, ele levou uma rosa feita à mão e várias cartinhas. Tentei afastar ele de todas as formas na tentativa de não machucar ele porque tinha medo de me machucar de novo. Ele insistiu que queria um relacionamento sério comigo, me fez sentir amada, pagava jantares, comprava 1000 presentes e vinha me visitar toda semana. Acabei me apaixonando, ele me tratava de uma forma que ninguém nunca tinha me tratado na vida, me tratava como uma princesa, se interessava em me conhecer, lembrava de pequenos detalhes sobre mim, planejava coisas especiais, até o dia em que ele me pediu em namoro e eu aceitei. Me sentia realmente amada pela primeira vez, senti que eu era valorizada e interessante, até comecei a fazer presentinhos e surpresas para ele também. Parecia tudo perfeito, um conto de fadas, mesmo sendo de cidades diferentes nos víamos 2 vezes na semana e viramos um casal chiclete. Até o dia em que eu recebi uma carta no meio da semana, na minha casa, com o endereço da cidade dele, de uma pessoa que eu não conhecia.
Na carta a menina me chamava de tonta, dizia que ele tinha outra namorada na cidade dele, me xingando um monte dizendo que eu só não sabia porque estava em outra cidade. Na carta ela dizia coisas muito pessoais, coisas que tínhamos conversado por mensagem apenas. Meu mundo caiu e eu fiquei apavorada. Liguei para ele e mostrei a carta e o endereço do remetente da carta era perto da casa dele. Ele saiu na rua em call comigo procurando a casa, descobrimos que o endereço era falso e o nome também. Tudo que sabíamos era que a carta era da cidade dele, eu não conheço ninguém lá além dele. Aquilo foi me corroendo, ele disse que era mentira, que me amava e que não tinha ninguém. Meu namorado é uma pessoa que não tem amigos na vida real, só virtuais, então ele só vai de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Chorei muito e pensei em terminar, no dia seguinte ele faltou no trabalho e veio na minha cidade me ver, disse que eu podia colocar um rastreador no celular dele e ver as mensagens, eu fiz isso, mesmo me doendo muito ter que fazer isso com meu próprio namorado para confiar nele. Não tinha nada nas conversas, tinha até as pessoas do Tinder que ele tentou algo antes de mim, mas nada depois. Acompanhei o GPS por um mês e realmente ele só ia de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Ele continua me tratando como uma princesa, dizendo que me ama e que quer passar a vida comigo, que eu sou o amor da vida dele. O único sinal de que ele está me traindo é essa carta, mas eu não consigo parar de pensar nisso, isso está acabando comigo, eu aceito qualquer conselho. Comentários relevantes. Como a pessoa possivelmente conhece seu endereço se só ele sabe? Eu não faço ideia, além do mais, eu me pergunto como a carta veio da cidade dele se ele não tem amigos lá. Tem a ex dele, mas como ela saberia meu endereço, sabe? Duvido muito que alguém da minha cidade tenha ido para lá mandar essa carta. Parece ser alguém vingativo. Se a pessoa queria ajudar a te tirar de um relacionamento ruim, essa pessoa não te chamaria de tonta. Ataques emocionais são características de pessoas manipuladoras, melhor discutir quem poderia ser para aliviar a tensão e se abrirem mais sobre isso. Tenta não recorrer a métodos extremos tipo invasão de privacidade, isso nunca dá certo, mas vai no seu tempo. Sim, meus amigos me disseram exatamente isso, uma pessoa que quer me avisar de algo ruim não me chamaria de tonta, eu acho que no fim de tudo me resta confiar nele e tratar esse medo na terapia, porque eu sinto que não é um medo de ser traída, é um medo desesperador de que tudo que fez por mim seja mentira e no fim ele estava só me enganando. Eu imagino que alguma dessas amizades virtuais que ele tem, deve invejar o relacionamento de vocês, principalmente se vocês postam fotos juntos e stories no Instagram. Não sei se postam, mas se postam, é uma probabilidade. Então, pela pessoa não morar próximo, inventou um endereço falso na cidade dele e essa pessoa já é ciente que você é insegura. Acho difícil, os amigos dele são de outros estados e na carta tinha o selo dos correios da cidade em que meu namorado mora, acho difícil ser a família dele porque eles gostam muito de mim e 80% são de Minas. Pessoal, muito obrigada por todo mundo que me respondeu e me deu apoio. Vou procurar terapia e curar esse trauma que foi aberto em mim depois dessa carta. Meu namorado não merece ter que ficar provando a inocência dele por algo que ele não fez. Obrigada pela ajuda, cada comentário realmente fez diferença. Deixe sua opinião nos comentários. Terceiro relato. Sou babaca por cortar laços com meus pais após minha mãe se recusar a cuidar de mim no pós-parto, mesmo tendo feito isso por meus irmãos? Eu, mulher de 28 anos, estou com 30 semanas de gravidez do meu primeiro filho e estou prestes a me mudar para outro estado. Minha mãe tem o hábito de cuidar dos meus irmãos quando eles dão à luz até se recuperarem. Ela fez isso para minha irmã mais velha e para a esposa do meu irmão, então eu achei que ela faria o mesmo comigo, mas uma semana atrás ela me disse que não poderia, porque ficava muito longe. Tivemos uma briga sobre tudo isso, e eu disse a ela para sair da minha casa, e agora não estamos mais nos falando. Antes que me julguem e digam que minha mãe não é obrigada a cuidar de mim, eu vou explicar que não se trata de minha mãe cuidar de mim. Nunca foi sobre isso. Eu sou a única filha da família que ninguém realmente se importa. Meus pais sempre dizem que nos amam e nos tratam igualmente, mas, cara, é óbvio que me amam um pouco menos do que os outros. Sempre pensei que talvez eu fosse adotada e por isso não se importassem tanto comigo. Bem, estava errada, porque sou 100% filha deles. Sempre é sobre como os outros irmãos estão indo ou como mamãe e papai estão sofrendo, mas nunca é sobre mim, nunca foi sobre mim desde o começo. Eu raramente sou celebrada, mesmo quando deveria ser o meu dia. Meus aniversários? Eles raramente celebravam porque esqueciam ou simplesmente jogavam tudo em casa e chamavam de festa de aniversário. Festa de formatura do ensino médio? Não, meus pais já tinham gastado muito dinheiro com a festa de formatura da faculdade do meu irmão mais velho, então não podiam fazer isso para mim, mas iriam me compensar depois. Você acha que isso aconteceu? Vou te dar 1 minuto. Se você adivinhou que não, então parabéns, você acertou. Eles dividiram as despesas do casamento de um dos meus irmãos, mas como meu marido vem de uma boa família, eles não precisam dividir as despesas do casamento, não são minhas palavras. Sempre fui a terapeuta que ouvia o dia difícil dos meus pais ou a que precisava ajudar a mamãe porque meus irmãos mais velhos tinham muito trabalho da escola ou porque meus irmãos mais novos eram muito novos para fazer esse tipo de trabalho. Eles sempre me dizem que sou uma boa filha, mas nunca sou a que eles se orgulham para os amigos.
Fiz tudo o que pude para orgulhá-los, mas minhas conquistas sempre serão inferiores às dos meus irmãos. Já tentei falar com ele sobre como me sinto várias vezes, mas o único retorno que tenho é uma bronca sobre como eu estava ficando mimada. Eu odiava minha vida até sair de casa, mas nunca tive coragem de me afastar deles, pensando que eles mudariam. Bem, minha mãe acabou de provar que eu estava errada. Vale lembrar que minha irmã mais velha mora a um oceano de distância de nós, mas minha mãe decidiu que pegar um voo de mais de 10 horas para outro continente 2 vezes não foi difícil, mas, de repente, fazer uma viagem de 4 horas até a minha casa foi demais. Especialmente quando estou em um lugar onde não conheço ninguém, exceto meu marido. Estou cansada deles colocarem todos os outros acima de mim. Então, vou tentar resolver as coisas com eles até eu sair, porque não quero terminar tudo de um jeito ruim, e quando eu chegar na minha nova casa, vou cortar todo o contato com eles. Não acho que tenha energia para lidar com toda essa situação e, além disso, tenho meu amado marido comigo, então estarei bem e vou construir uma nova família, onde sou realmente apreciada e amada pelo que sou. Nota: sou a terceira de 5 filhos. Meus irmãos mais novos são gêmeos. Atualização: 2 meses e meio depois. Muita coisa aconteceu desde o meu último post. Tentei ligar para meus pais, mas eles me bloquearam e não consegui falar com eles, mas estava determinada a ter o fechamento que a versão mais jovem de mim queria. Então, liguei para meu irmão mais velho e perguntei se podíamos nos encontrar para conversar sobre a situação. Ele me disse que não se encontraria comigo depois do que eu fiz com nossa mãe e me repreendeu, dizendo que eu era uma pessoa ingrata e que mamãe está muito estressada e com dor por minha causa. Eu disse a ele que não era justo ele simplesmente assumir que eu era vilã e que ele não conseguia entender o meu ponto de vista porque eles não o tratavam como me tratavam a vida toda. Ele sabia que me tratavam como a chefe de cozinha, a empregada e a terapeuta deles por anos, mas eles nem podiam me dar o amor e a atenção que eu queria pelo menos uma vez na minha vida. Ele basicamente gritou comigo pelo telefone dizendo que eu era um pedaço de lixo por dizer isso e que mamãe e papai nos tratavam igualmente, mas eu era apenas uma narcisista que não pensa em ninguém além de si mesma. Eu tentei falar, mas minhas emoções tomaram conta de mim e comecei a chorar no telefone e ele desligou na minha cara. Eu até comecei a me perguntar se eu realmente era a narcisista que minha família parecia achar que eu era. Mas meu marido veio em meu socorro e me ajudou a passar por tudo isso, embora a dúvida de que talvez eu estivesse errada ainda ficasse na minha cabeça. Acho que meu irmão contou para meus pais que eu liguei, porque meu pai ligou uns 2 dias depois e pediu para me encontrar na casa deles. Eu estava quase dizendo não, mas não consegui, porque a voz dele estava cheia de remorso, então pensei que talvez, só talvez, pudéssemos superar tudo isso e eu poderia deixar de lado a ideia de cortar contato, mesmo que minha mãe não quisesse ajudar. Depois de uns 3 dias conversando com meu pai, eu e meu marido fomos até a casa deles para conversar. Achei que seria eu, meu marido e meus pais conversando, mas eles chamaram meu irmão e a esposa dele. Assim que nos sentamos, meu pai começou a falar sobre o quanto estava decepcionado comigo e que as coisas não deveriam ter chegado a esse ponto. Eu disse a ele que estava certa, as coisas não deveriam ter escalado até onde chegaram, mas eu achei que, já que mamãe ajudou a cuidar da minha irmã e da esposa do meu irmão, ela faria o mesmo por mim, mas ela simplesmente favoreceu todo mundo acima de mim e isso foi frustrante. Falei sobre como me senti nos últimos anos e disse tudo o que compartilhei com vocês. Mas todos agiram como se não se importassem, o que doeu pra caramba. Eu soube naquele momento que eu não significava nada para eles, então por que eu estava lutando para fazer parte de uma família que não me queria? Meu marido ia falar, mas eu pedi para ele não dizer nada. Todos deram suas opiniões sobre a situação, basicamente me culpando, e então meu pai perguntou se eu queria dizer algo para minha mãe. Eu disse a ela que estava arrependida, porque não queria nenhum tipo de mágoa entre nós antes de fechar esse capítulo e seguir em frente com minha vida, mas ela não disse nada de volta, e meu pai disse que precisávamos de um tempo para esfriar as cabeças e estabelecer alguns limites. Nas 2 semanas seguintes, estávamos embalando tudo e deixando o estado. Não contei a ninguém onde seria a minha nova casa. Só depois que cheguei lá e me estabeleci, enviei uma mensagem longa explicando tudo o que fizeram e como me senti, e no final da mensagem disse que estava cortando completamente o contato com meus pais e com meu irmão mais velho. Troquei meu número de telefone e bloqueei toda a minha família nas redes sociais. E sabe de uma coisa? Minha vida nunca foi tão tranquila, estou feliz com tudo e meu bebê pode chegar a qualquer momento. Está sendo muito estressante, mas ao mesmo tempo, muito bom. Contratamos uma ajudante para casa. Agora meu dia consiste em dormir, dar uma caminhada, comer mais, ter dores nas costas e quadris, o que sinceramente não é tão ruim. É isso, obrigada por me ouvir. Deixe sua opinião nos comentários. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe sua opinião nos comentários.